Coloca no Senhor. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Aleluia. eu abro o coração A Ti. Eu abro o coração a Ti. eu abro o coração. Hoje aqui. Toca em mim com teu Poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindas, bom dia Miriam, Leilinha e Helena, Lúcia, Edna, Cristina, Ismália, bom dia, muito bom dia, minhas irmãs. Vamos finalizar a nossa semana. Glória a Deus, como o Senhor é bom. Deixa eu só colocar aqui o nosso fundinho musical. Graça e paz. Meu Deus, que semana, hein? Que semana. Essa semana nós começamos lá na segunda-feira falando um pouquinho, né? Construindo uma base aqui com você sobre mundo espiritual. Nós aprendemos um pouquinho aqui, foi só um pouco mesmo, viu, gente? Nós vamos caminhando, como eu disse, mas eu precisei construir nessa semana com você essa estrutura, né? Nós começamos conhecendo o inimigo das nossas almas, né? O que eu tô lutando? Esse inimigo, ele age de que forma, né? Como a Bíblia nomeia? Qual que é o nome? Quais são os nomes, né, que a Bíblia me traz do inimigo das nossas almas? Quem que criou esse inimigo das nossas almas? Aonde ele estava, né? Nós começamos lá na segunda-feira falando, né, que ele era um anjo de luz criado por Deus, uma criatura de Deus, para ser um anjo de luz. Só que esse que era para ser, né, um anjo de luz que estava lá nas altas patentes do céu, ele, por desobediência, por não entender o seu lugar, quis tomar o lugar de Deus e por isso ele teve que sair da presença do Senhor, né? Nós vimos também que houve guerra no céu. Nós aprendemos aqui que Satanás e os seus demônios, eles não saem da nossa presença se não for expulso. Ele não saiu da presença de Deus sem ser expulso, né? A Bíblia fala para nós, houve guerra, outras versões, houve peleja é batalha, porque ele teve que ser expulso. E só é expulso quem não sai por livre e espontânea vontade, né? E nós vimos também na tentação de Jesus lá no deserto, né? Nos 40 dias de jejum em que Jesus estava passando, ele também foi tentado por Satanás e Satanás só saiu da presença dele quando ele abriu a boca e falou: afasta-se de mim. E por que eu estou relembrando isso aqui para você, né? Ontem nós tivemos uma reuniãozinha de mulheres numa casa de uma amiga muito querida e que eu falei isso, né? Que nós precisamos entender o impacto das nossas palavras no mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele é movido por palavras. Então, as palavras que saem da nossa boca são decretos. São decretos. Não pensa que as coisas que você fala ou que você falou aí no seu dia a dia, falei, pronto, acabou. Não. São decretos no mundo espiritual, né? E se a gente pudesse ver aqui, ó,
há uma nuvem de testemunha, anjos e demônios, né? E quando eu falo com esse título que nós fizemos aqui essa semana, conhecendo o inimigo, né? Não é para dar um palco para o inimigo, não. É para você que ainda não conhece, com quem que eu estou lutando? Com quem é a minha luta? Né? Eu trouxe isso. A sua luta, minha irmã, não é contra o seu marido, não é contra o seu filho, não é contra o seu colega de trabalho. A sua luta, a nossa luta, né, de ser humano é aqui, ó, nas regiões celestiais. Então, o intuito foi isso mesmo, te mostrar com quem você está lutando. Te mostrar de que forma o inimigo das nossas almas, ele age nas nossas vidas, né? Quais são as portas que estão abertas na minha vida, na minha história familiar? Quais são os padrões de repetição que eu estou vendo acontecer lá com a minha avó, aí passou pela minha mãe e hoje eu vejo na minha vida? Então, esta semana foi para que você pudesse caminhar um pouquinho mais e abrir os teus olhos espirituais, porque o mundo espiritual é tão real quanto eu e você, né? Você acreditando ou não acreditando, o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista, né? Eu falo que é pior porque quando você observa e vê todos os fatores demonstrando que aquilo de fato existe, você se prepara mais, você fica mais atenta e sabendo quem que é o meu inimigo, eu sei quais armas, né, eu preciso ter, eu preciso adquirir para entrar nessa guerra e vencer. Amém? Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira nós realizamos, né, lá no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo aqui do nosso devocional, o nosso jejum, né? A semana passada nós jejuamos pelo batismo, né, das meninas, foi uma bênção, glória ao Senhor. E eu quero te convidar a partir dessa sexta-feira, né? Você vai colocar no seu coração, apresentar para o Senhor agora o seu jejum, o seu motivo, mas eu gostaria que vocês também me ajudassem a partir de hoje a jejuar pelo nosso encontro presencial, né? Nós vamos ter um encontro presencial aqui na minha casa, provavelmente ou finalzinho de julho ou na primeira semana de agosto, onde vocês vão estar aqui comigo presencialmente, com um conteúdo que vai te ajudar muito, né? Que vai te dar um entendimento ainda maior de algumas situações na sua vida, de algumas situações na sua família, né? Então, a partir de hoje o meu jejum é para esse encontro presencial do devocional, do qual vocês vão ser avisadas lá no nosso grupo. Portanto, se você não estiver no grupo, já me chama para vocês entrar, porque a prioridade é para quem está no grupo. Não preencheu as vagas, porque aqui em casa não cabe tantas pessoas, né? À medida que a gente for crescendo, o Senhor também, eu creio, vai providenciar um outro lugar. Mas aqui em casa é um número restrito, porque eu faço aqui na minha área de churrasco ali mesmo, quem veio aqui sabe. Mas é um encontro maravilhoso, onde nós temos a oportunidade de nos abraçar, de nos acolher, de aprender mais um pouquinho, né? Tem um momento de confraternização, tem um momento também, eu sempre peço, né, uma doação de alguma coisa pra gente doar, né? A gente já fez 2 doações pro lar do idoso, com esse devocional, com esses encontros. E quem veio aqui, coloca aí nos comentários qual foi a sua visão, a sua percepção. Mas é maravilhoso, né? Então, a partir de hoje, nós vamos jejuar também, para que o Senhor prepare, né, o ambiente, mais do que o ambiente físico,
o ambiente do nosso coração, o ambiente espiritual, para a gente receber esse conteúdo direto do trono de Deus, para minha e para sua vida. Vamos orar? Hoje eu falei para você, tá aqui já, ó. Tem 2 orações aqui que eu quero fazer com você aqui hoje, né? Fortes, muito pontuais diante de tudo que nós aprendemos aqui, né? Então fica comigo até o final, não vou me estender muito, tá? O intuito hoje aqui é passar por esses conhecimentos que nós tivemos essa semana, né? Já dei uma revisada aí com você e o intuito é a gente fazer essa oração juntas aqui, tá? Juntas, sabendo que o mundo espiritual se move com as palavras. Eu acho que foi só a Miriam quem gostou, né, Miriam? Do nosso encontro aqui presencial. Cadê as outras meninas que participaram? Coloque aí seus comentários para aquelas que não vieram ainda. Já senti um pouquinho do que acontece aqui quando a gente se reúne presencialmente. Vamos orar? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana também de desafios, né? Uma semana onde nós fomos acolhidas, amadas, cuidadas, direcionadas e que aqui, nesse ambiente em que o Senhor preparou para nós, nós fomos levadas a um outro lugar. Nós somos levadas a aprender um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, pouco falado, mas tão real quanto eu e você. Pai, obrigada por cuidar de nós, por nos direcionar, por esse devocional e pela vida de cada uma das minhas irmãs. Eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, cuida de cada uma delas, cuida da família delas, cuida do coração de cada uma dessas minhas irmãs, da família, da saúde física, emocional, espiritual, financeira. Pai, que nada falte na vida dessas minhas irmãs. Pai, eu te peço, dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nos proteja, para que nos direcione, para que lute por nós. Ó Senhor, quantas coisas o Senhor permitiu que nós tivéssemos acesso essa semana. Eu te louvo e te agradeço por isso. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Fala conosco no devocional de hoje. Fala conosco através dessa oração que nós vamos fazer. Que ao finalizar essa semana, nós possamos ter caminhado junto a Ti, Espírito Santo, para entender mais, para entender além daquilo que os nossos olhos enxergam. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Onde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor possa enviar os seus anjos para proteger, para abençoar e para cuidar. Obrigada, Senhor. Que toda semente que for lançada aqui hoje encontre um lugar, um solo fértil no nosso coração. Tudo isso eu te peço. Em nome de Jesus, você coloca aí se você concorda. Amém. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Quem aqui identifica que conseguiu aprender um pouquinho mais no devocional desta semana? Quem aqui ouviu direcionamentos, posicionamentos, conhecimento do céu, que você falou, André, eu nunca tinha escutado sobre isso? Quem aqui esta semana vai sair entendendo de fato que a nossa luta não é contra os nossos maridos, contra os nossos filhos,
contra, às vezes, aquele colega de trabalho chato que tira a paz. Quem é que vai sair daqui do devocional de hoje entendendo um pouquinho mais sobre o mundo espiritual? As meninas que fizeram o workshop, né, nós fomos bem mais profundo do que eu entreguei aqui para vocês, né? E todas elas, depois das aulas, principalmente da aula do adultério e suas consequências no mundo espiritual, todas elas me mandaram mensagem: Andréia, eu fiquei impactada, né? Para você que não fez, mas você quer adquirir esse workshop, né? Tá gravado as aulas, os materiais, tá tudo salvo, né? Para vocês aqui do grupo, R$ 99,90. Entre em contato com a nossa equipe, eu e a Valentine, e se você quiser aprender um pouquinho mais, né, sobre relacionamento, tá salvo. A gente te manda o material, você estuda aí e você vai ter mais uma dimensão do que o mundo espiritual, de que forma que o mundo espiritual se move e de que forma as nossas decisões, as nossas escolhas têm impacto na vida dos nossos filhos. Lá tá muito bacana, né? Ó, a Carol, conteúdo precioso, tá muito, muito bacana esse material, tá? Adquira, vai fazer diferença na sua vida. André, mas eu não sou casada. André, eu já fui casada, tô separada. Não tem problema. É bom que você aprende e quando o Senhor preparar um novo relacionamento para você, você já vai entrar sabendo. Amém? Então, nós vamos para oração, né? O foco hoje aqui é eu direcionar você a fazer esta oração. Presta atenção aqui. Nós vamos fazer 2 orações, né? Uma você vai repetir comigo e a outra eu vou fazer para você. O que é importante você sair daqui desta semana entendendo? Lembra que lá na segunda-feira eu falei, minha irmã, você vai pegar um caderno, uma folhinha e vai começar a anotar o que você lembra na sua família, o que é que você ouviu a mamãe, o papai falar, os tios, os avós, que você sabe que está contra a palavra do Senhor, né? Por exemplo, Andréia, na minha família, a maioria das pessoas perdem os seus maridos, ficam solteiras ou viúvas, né? Andréia, na minha família tem um alto grau de pessoas que se divorciam, um alto grau de pessoas que cometem adultério, um alto grau de pessoas que mataram, tiraram a vida de outra pessoa, né? Começa a notar, começa a observar a sua vida, quais são os padrões de repetição que você repete da sua mãe. Gente, isso é tudo. Por exemplo, Andréia, minha mãe era muito nervosa, minha mãe batia muito em nós, né, em mim, nos meus irmãos, e eu identifico hoje na minha vida que eu herdei isso dela. A gente fala muito puxar, né, eu puxei isso da minha mãe. Eu sou muito brava, eu também bato nos meus filhos, minha mãe era assim, meu pai era assim. Vocês entenderam? O exercício que eu quero que vocês façam é esse, tá? Andréia, eu sou casada, né? O filho vem do relacionamento entre o pai e a mãe. Então, os nossos filhos, eles carregam uma genética, eu falo uma misturinha minha com o do meu marido, uma misturinha sua com o do seu marido. Então, tudo aquilo também que o marido viveu, toda aquela história familiar do marido é uma herança do seu filho também.
tudo aquilo que eu vivi, né, que a minha família viveu, que a minha mãe viveu, é uma herança também que vai respingar lá no meu filho. Então, por isso que a gente precisa fazer essa anamnese, esse mapeamento para entender. Gente, isso é muito simples, tá? Porque o negócio é bem mais embaixo. Mas a hora que você começar aqui, essa semana você já identificou, né? A hora que você entender disso, você vai falar assim: meu Deus, eu estou fazendo igual a minha mãe. Quem aqui essa semana teve já um tempinho, ou depois das meninas que estão no workshop, né, que fizeram o workshop, depois do workshop, fez esse mapeamento e identificou alguns padrões repetitivos da mãe e da avó? Quem aqui? Não precisa falar o que é, mas você que identificou, coloca aí, para suas irmãs ver que é real esse exercício. Olha, Cíntia, eu fiz. Identificou algum padrão, Cíntia? Alguma coisa que você fala, a gente assusta, né? Eu estou agindo igual minha mãe agiu. Meu Deus, eu fiz igual meu pai fez. Olha aí, identifiquei vários. Você entendeu? Isso é para você identificar quais são os seus problemas aí. Né? Quais são, eu brinco muito com essa palavra, né? Quais são suas tretas? Quais são as coisas que você tem que resolver? Isso aí já vai te dar assim um leque para você correr atrás, literalmente, da sua cura. Correr atrás de tirar a sua unha que tá lá com Satanás. Me dá aqui. Eu vou colocar aos pés da cruz de Jesus. Então façam, tá? Qualquer dúvida, me chamem. O que eu puder orientar vocês, eu vou orientar. Lembrando, eu não sei tudo, né? Eu não sei tudo. O que eu sei é de muitas coisas que eu vivi, de coisas que eu venho estudando há mais de 2 anos. Mas o que eu sei, o pouco que eu sei, eu reparto com vocês assim, com muito carinho, com muito amor. Amém? Vamos para a oração? Eu quero que você senta, encosta. Se você estiver deitada, você vai sentar agora. Você não vai ficar deitada. Escora as suas costas aqui, ó. Aqui na cadeira, ó. Não fica assim não, fica com o corpo bem retinho. Você vai respirar bem fundo. Não deixa que nada aí ao seu redor roube a sua atenção, tá? Esta oração é uma oração que o Senhor me entregou agora esta manhã. Então eu vou fazer ela aqui com você. Você vai repetir o que eu vou te falar. Você vai repetir. Se você não tiver com muito sono, você pode fechar os seus olhos. Agora, se você falar, André, eu tô num sono hoje, mantém seus olhos abertos, tá? Não fecha seus olhos não, se você tiver com seus olhos, pesando o olho com sono, tá? Prontas? E depois que a gente fazer essa oração, aí sim, eu vou fazer uma outra oração para você diante de tudo que a gente viveu aqui. Combinado? Todo mundo pronta? Não permita que nada se desperte você aí, ó. Às vezes, gente, quando a gente tá nesse momento, o inimigo, ele quer roubar esse momento, porque ele sabe o poder que tem as nossas palavras. E agora, nós vamos declarar no mundo espiritual com a nossa boca. Por isso que eu quero que você fique atenta e preste atenção. Vamos lá? Então, repete comigo. Pai, quantas informações eu tive acesso essa semana? O quanto eu estou aprendendo mais de ti e mais das coisas do céu. Pai, ajuda-me a identificar os ataques do inimigo das nossas almas na minha vida. A lutar
com as armas as quais o Senhor deixou para que eu lutasse. E me ajuda também a entender que a minha luta não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual. Pai, meu Pai amado, meu Pai querido, ajuda-me a identificar quais são as feridas emocionais que na minha história precisam de cura, para que Satanás não se aproveite delas para direcionar a minha vida. Eu permito, nesta manhã, que o Espírito Santo traga à luz todas elas, para que sejam curadas à luz da palavra, para que sejam curadas à luz da palavra, que absolutamente nada fique em oculto, que absolutamente nada fique em oculto. Em nome de Jesus, eu desautorizo agora toda e qualquer aliança e vínculo com as trevas. Em nome de Jesus, eu desautorizo agora toda e qualquer aliança e vínculo com as trevas que eu realizei sem o real conhecimento da palavra de Deus. Retiro das mãos de Satanás, o poder de tocar em mim e em minha família. Ligo e autorizo a minha vida, a minha casa, os meus filhos, os bens materiais, a minha saúde física, emocional e espiritual e tudo que for meu ao reino da luz, para ser direcionada pelo Espírito Santo através do sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz por mim. Pai, ajuda-me a enxergar além do que os meus olhos físicos conseguem ver. Pai, ajuda-me a enxergar além do que os meus olhos físicos conseguem ver. Pai, ajuda-me a enxergar além do que os meus olhos físicos conseguem ver. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, minha irmã? Pai, eu concordo com as orações que essas irmãs proferiram agora. Eu ligo aqui na terra e peço para que o Senhor ligue no céu todas essas palavras que elas falaram aqui. Eu desligo aqui na terra e peço, Senhor, para que o Senhor desligue das trevas toda a vida, todas as situações, tudo aquilo que elas declararam aqui. Amém? Teve alguém que não conseguiu fazer a oração? Que não conseguiu falar? Teve alguém?
Ou todas conseguiram falar? Coloquem aí. Se teve alguém que não conseguiu falar. Teve alguém que sentiu algum incômodo durante a oração? Coloquem aí, minhas irmãs. Conseguiu isso. Ótimo. Agora, esta oração, vocês não precisam falar. Vocês só precisam ouvir e concordar. Tá bom? Esta oração eu vou orar por você, pela sua vida, por aquilo que o Senhor me entregou. Tem que falar, tá, gente? Falar. Lembra que eu falei? Fale, abre a boca, tá? Tem que falar. Não pode só pensar, tá? Lembra de tudo que a gente aprendeu essa semana. Mundo espiritual, palavra. Quando eu falo, eu declaro, tá? Tem que ser falado. Esta agora não precisa de você falar. Eu vou orar para você. Se você quiser, você fecha seus olhos. Se você quiser, fica com o olho aberto, mas presta atenção nas palavras que eu vou falar. E a hora que eu falar amém, você concorda comigo, tá? Essa não precisa, tá bom? Então respira aí fundo. Eu vou orar por você. Eu vou orar, minha irmã, para tudo que o Senhor nos entregou esta semana, porque eu tenho certeza que o Senhor, esta semana, abriu os olhos, o entendimento de muitas pessoas que aqui estão. E que a partir de hoje você vai começar, em nome de Jesus, a ter uma percepção diferente acerca de muitas coisas aí na sua casa, na sua vida. Tá bom? Então eu vou orar por você agora. Não precisa repetir. Quem quiser fecha os olhos e ouça. Quem quiser fica com os olhos abertos. Essa você não repete. Amém? Vamos lá? Pai, meu Pai amado, meu Pai querido, aqui estão as suas filhas que começaram a entender esta semana o mundo espiritual, as coisas espirituais, através de tudo que o Senhor vem ministrando aqui, nesse devocional. Pai, elas estão crescendo no conhecimento da palavra. Muitas delas estavam vivendo em um evangelho vazio e de repetição e sem profundidade. Mas agora elas estão buscando mais do Senhor. Elas estão buscando limpar a vida e a história delas. Estão se aprofundando no conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que as fortaleça, que elas recebam hoje uma unção especial vinda do Senhor, que seu Espírito Santo se mova na vida delas de uma forma especial, que elas possam, Pai, em nome de Jesus, crescer em profundidade no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Ter experiências profundas com o Senhor, ter relacionamento de pai e filha com o Senhor. Que todas as escamas que estejam impedindo com que essas suas filhas, minhas irmãs, vejam de fato o que precisa ser mudado, o que precisa ser renunciado na vida delas.
caiam agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que essa semana onde foi ministrado, onde foi falado, onde foi direcionado, onde foi liberada palavras vindas direto do trono de Deus, para que mulheres, famílias sejam libertas dos cativeiros, dos aprisionamentos espirituais. Que essas palavras, que esses direcionamentos possam, em nome de Jesus, literalmente fazer com que essas minhas irmãs se movimentem a única verdade que liberta. Eu declaro, eu profetizo na condição de filha amada, de um pai que cuida, que zela, que direciona um tempo novo na vida de cada uma das minhas irmãs. Pai, elas têm buscado. Pai, elas têm batido. Pai, elas têm procurado. Pai, elas têm se feito. Elas têm se posicionado na condição de aprender mais de Ti. Que elas possam, pelo poder que há no nome de Jesus, viver experiências profundas, experimentar do amor, da misericórdia de um Deus tão poderoso nas nossas vidas. Tudo isso, Pai, meu Pai amado, meu Pai querido, meu Pai, eu te peço para a vida de cada uma dessas minhas irmãs. Eu peço em nome do teu Filho amado, Jesus. Se você concorda, minha irmã, com essa oração, você coloca aí, amém, amém, amém. É sobre isso. É sobre levantar, é sobre guerrear. E você guerreia no mundo espiritual com palavras, declarando, profetizando. É isso que nós fizemos aqui. Eu espero que essa semana você tenha recebido instruções do Pai. Foi muito forte ao meu coração. E você se posicione. André, eu sei pouco. Busca mais. André, eu tô com esse problema aqui em casa. André, aqui em casa tá assim. Gente, o tanto de gente que eu recebo assim, ó, ora pra mim. Eu falo, oro sim. Mas e você tá orando? Você é autoridade aí na sua casa. Você tem feito esse mapeamento que eu falei pra você fazer da sua família? Pra identificar aonde que tá, desculpa o perdão da palavra, mas é pra vocês entenderem, as bicheiras aí da sua vida? Faz isso que eu tô falando pra vocês, gente. Se eu tô falando é porque eu fiz e eu estou colhendo resultados e ainda não é nem o começo. Eu tenho vivido experiências profundas com o Senhor que dá vontade só de ficar assim, eu quero ficar o dia inteiro aqui nessa presença, eu não quero sair daqui. Paga seus preços. Não deixe Satanás te roubar a vida plena, abundante que o Senhor tem para mim e para você. Tarefa todos os dias a partir de agora. Marque aí na sua Bíblia. Já abra que nós vamos orar aqui juntos. Efésios 6:10. Teve uma série que eu falei sobre a armadura de Deus, a armadura do cristão. Quem lembra? Que eu coloquei até no grupo um desenho da armadura explicando cada parte da armadura. Quem lembra? Agora eu não sei se foi já no momento em que estava sendo salvo para o YouTube. Eu vou procurar lá no nosso grupo.
Mas se qualquer coisa, se vocês quiserem, eu faço de novo uma série sobre a armadura do cristão, que é essa que nós vamos ler. Então, todos os dias é leitura de todo cristão. Efésios 6, 10. Outra tarefa, você vai ler, começar a ler o livro de Jó, para você entender. Para você entender como o inimigo das nossas almas age na nossa vida. Eu não sei se tá gravado, irmãs. Eu faço de novo se vocês quiserem. Comigo não pega, não. Ainda hoje eu tenho mais ainda instrução do que naquele dia. Tem mais material ainda. Não tem como você lutar se você não conhece o seu inimigo. Eita! E essa semana eu te apresentei ele, ó. É contra isso aqui que você luta, ó. Não é porque você vai na igreja e tem gente que vai só aos domingos, não é porque você... Presta atenção nisso, minha cabeça até coça. Não é porque você vai no culto, às vezes tem cela na sua casa, você faz um jejum mais ou menos, né? Gente, ele não saiu da presença de Deus sem ser expulso. Imagina da nossa. Não tem uma unha assim, ó. Meu Deus, é muito forte. Levanta. Se posiciona. Ore. Jejue. Vai pro seu secreto. Vai pra palavra. Declara aí na sua casa. Minha casa é do Senhor. Meus filhos é do Senhor. Ontem eu tava com uma mulher grávida nesse lugar que eu fui. E eu falei, bota a mão na sua barriga, declara que o seu filho será, seu filho é uma bênção do Senhor. Que você tá gerando uma criança para servir ao Senhor. E já fala, meu filho, você é muito amado, você é muito querido. E declara na sua casa, e declara no seu casamento. Palavra é que move o mundo espiritual. Foi pelo poder da palavra que Jesus expulsou Satanás da presença. Você entendeu? Gente, ficou claro aqui para vocês? Ficou claro? Tem que ficar muito claro. Abra aí sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6. Na minha tá assim, a armadura de Deus. Desculpa, nós vamos orar aqui juntas. Já pega aí. Nós vamos orar, tá bom? Não é só eu que vou falar, não. Você vai ler aí. E você vai falar aí na sua casa, tá? Você vai falar, abrir a boquinha e falar. Vamos lá? Efésios 6, 10. Nós vamos ler do 10 ao 18. Vamos lá, no 3, tá? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Quem achou, coloca aí amém. Então vamos lá. 1, 2, 3, juntas, tá? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do demônio. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso,
Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amo a vida de vocês e eu espero ter contribuído com esse tema. Quem gostou desse tema? Quem quer aprender mais sobre esse tema, Andréia? Eu preciso aprender mais sobre mundo espiritual, sobre... como que é o nome, gente? Pra eu falar aqui. Heranças hereditárias. Eu preciso aprofundar mais. Quem aqui acha que precisa e quem aqui aprendeu? E você que não adquiriu o curso, né? O workshop. Gente, é um valor tão baixo. Eu vou te entregar um conteúdo emocional, um conteúdo espiritual. Eu vou te entregar uma aula bônus com a pastora Adriana sobre laços de alma, material, riquíssimo material. R$100, gente, pra você aprender tudo isso. Adquira, vai valer a pena, depois você vai me contar. Quem adquiriu sabe, valeu o investimento. Quer saber? O investimento foi muito pequeno diante de tudo que foi entregue, tá? Adquira, só lá você vai ter também uma dimensão gigantesca de como funciona o mundo espiritual. Então, às 5 horas eu volto lá no grupo pra gente entregar o nosso jejum, né? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça nesse dia. Nós estamos juntas, a semana que vem a gente volta com mais um tema. E é uma alegria ao meu coração servir ao meu Pai, junto com tantas mulheres maravilhosas que buscam cada vez mais aprender mais dele, obedecer, né? Nós estamos de mãozinhas dadas, juntas. Amém? Beijo. Fica com Deus. Até segunda-feira.